Já estou ao vivo. Vou esperar aí. Avisar os seguidores. Deixa eu avisar aqui para não esquecer de falar nada. Oi, já entrou. Tá entrando, pessoal, que hoje eu vou falar de lancheira. Gente, primeira vez que eu tô fazendo assim uma live meia prática, então são testes. Vamos lá, vou falar de lancheira saudável. Por que eu escolhi esse tema? Na verdade, lancheira saudável já é um tema que, na verdade, eu gostaria de estar fazendo um curso já faz muito tempo. Porque é tanta coisa que a gente tem que explicar, tanta coisa que a gente tem para falar, que isso renderia um curso. E além disso, tantas mães me pedem, né, dicas, ideias e tem dúvidas. Muitas querem dar realmente o que tem de melhor, o que sabe de melhor para os filhos, principalmente nessa questão da lancheira escolar. É um tema que eu já venho falando já há algum tempo nas escolas, já fiz palestras nas escolas sobre lancheira saudável. No consultório é super recorrente eu ter que entrar nesse tema da lancheira. Muitas vezes não é nem a criança que está passando comigo em consulta, é a mãe, a avó, o pai, aí a gente acaba chegando nesse assunto. E por que eu acho que merece uma atenção e quem sabe um dia eu faça um curso mesmo para mais pessoas. Por enquanto vai ficar uma live que depois fica no canal do YouTube. Gente, lancheira saudável. Algumas mães, algumas pessoas podem pensar assim, mas é só um lanchinho de escola, né? Ele toma café bem, depois ele almoça em casa, fica o dia inteiro em casa, depois a comida é de casa, o jantar também. Eu vou mandar uma besteirinha porque é só um lanchinho da escola. Só que se a gente for pensar, o lanche da escola são... Só um minutinho, dá licença, por favor. É você. Tô fazendo a live, Gi. Se a gente for pensar, a lancheira não merece muita atenção. Por quê? A gente fazendo uma conta assim bem básica, 200 lanches por ano que o seu filho consome é na forma da lancheira. Só um minutinho. É na forma da lancheira. Então eu acho que merece atenção mesmo, porque ainda mais por ser na parte escolar. Por quê? Se a gente for pensar, no momento que a criança está na escola, ela precisa de estar melhor nutrida possível para o desempenho escolar, para o desenvolvimento escolar. É o momento que ela está na escola, é o momento que ela precisa estar concentrada, é o momento que a criança precisa estar com a memória muito bem estabelecida, a criança precisa estar calma, a criança precisa ter foco, a criança precisa ter atenção. Isso eu falo desde a educação infantil até ensino fundamental, ensino médio, né? Inclusive ensino médio e até se estendendo para a faculdade, o que for. É um momento que a criança precisa estar assim, mais nutrida possível, precisa ter dormido bem, senão ela não tem memória, ela não tem concentração. Ela precisa estar calma, não pode estar agitada, ela não pode estar hiperativa. Muitas crianças hoje a gente vê na escola agressivas ou com sinais de agressividade, irritadas, mal-humoradas, né? Crianças apáticas, crianças mais tristes, mais quietas. E aí, se a gente a gente que é da área da saúde, a gente vê, eu principalmente no consultório vejo muito dessas crianças com deficiências nutricionais, né? Porque quando eu falo nesses sintomas todo que as crianças hoje apresentam muito na escola, isso é uma queixa recorrente de professores, de coordenação, de escolas solicitando cada vez mais a presença de nutricionista, querendo entender, querendo ensinar. As mães do meu consultório, cada vez mais o público infantil precisando da ajuda. Quando a gente vai vendo esses sintomas que as crianças apresentam hoje, e aí você começa a investigar a alimentação, os hábitos alimentares, não da criança, mas da família, da casa, você vê que assim, é uma alimentação hoje muitíssimo rica em açúcar refinado. E quando eu falo açúcar refinado, entram aí os farináceos, né? O que são as farinha? É açúcar, para quem não sabe, é glicose. Do mesmo jeito, biscoito, bolacha, salgadinho, doce, bolo, bala, pãozinho, açúcar, excesso de açúcar. Excesso de frutose, suco pronto, suco de caixinha pronto, bala, alimentos com xarope, e excesso de gordura saturada, e excesso de aditivos químicos nesses alimentos processados, industrializados, cheios de corantes e cheios de química.
esses componentes todos juntos, fazendo parte da alimentação da criança todos os dias, na forma de rotina, é um prato cheio para a abertura de todas essas doenças que a gente está vendo hoje nas crianças. E o pior, e o que eu fico mais assustada, e eu posso falar com total propriedade, é que a maioria, 80% das crianças hoje que eu atendo no consultório, que eu presencio, e até crianças que não são minhas pacientes, mas que eu encontro por aí, na escola do meu filho, de familiares e tudo mais, você vê que são crianças que não estão acima do peso. E aí que é o maior perigo, porque a mãe, a família, os cuidadores, eles só começam a prestar atenção na criança quando ela começa a ficar gordinha. Ou a criança mesmo só decide mudar quando ela começa a ficar gordinha, que aí sofre bullying, que a amiga fala, que o amigo fala. Então, aí sim vai tomar uma atitude. E aí muitas vezes quando chega nesse ponto, a gente começa a ver que não é só peso. Para ter chegado nesse ponto, além do sobrepeso, a criança já está com colesterol alterado, com triglicérides alterado, com glicemia alterada, com insulina alterada, com cortisol alterado. E é todo aquele kit da síndrome metabólica que a gente fala. E aí que mora o perigo, porque aí as crianças que são magrinhas ou que estão dentro do peso, os pais nem dão atenção para o quadro de saúde da criança. Quando muitas vezes o peso é um dos fatores que deve se levar em conta. Ah, mas como que eu vou saber se minha criança meu filho está saudável ou não? Acompanhamento com o pediatra. O pediatra está fazendo a avaliação correta? Você já fez exame de sangue no seu filho? Quantas mães que eu pego que nunca nem fizeram exame de sangue no filho para saber se o colesterol tá legal, como que tá a glicemia, como que tá hemograma, se tá com deficiência nutricional? Se a gente não faz exame, não tem como ficar chutando. E também não tem como o médico ficar falando que tá tudo bem, se a gente não vê. E aí que são as doenças silenciosas. A hipercolesterolemia, que é o colesterol elevado, a dislipidemia, o quadro de pré-diabetes, são quadros silenciosos, não tem sintoma. Se a gente não faz uma avaliação bioquímica decente, faz exames, não tem como você saber. E aí que são a maior faixa dos meus pacientes infantis, eles estão dentro do peso, mas estão com triglicérides lá em cima, porque eu peço o exame para comprovar. Estão com glicemia alterada, estão com colesterol alterado. Tem problemas de parte intestinal também. Então aí a doença já está instalada. E a mãe e o pai muitas vezes nem sabe, ou nem o médico que acompanha. Então, gente, a lancheira saudável, a lancheira nessa fase escolar é extremamente importante. Essa oferta absurda de alimentos industrializados e prontos da lancheira das crianças, parece que a criança está indo para uma festa infantil. Porque quando você abre a lancheira, eu tô falando assim, de mães, tem hoje de tudo quanto é tipo, né? Tem aquela mãe que tenta realmente fazer o melhor e acha que tá fazendo o melhor mesmo, mas acaba errando. Tem aquela mãe que pouco tá ligando, manda aquilo lá todo dia porque é prático, faço rápido e a criança vai comer. Tem aquela mãe que quer dar só o que o filho come. Tem aquela mãe que nem sabe, dá o dinheiro e compra na cantina, compra lá o que for. Gente, faz parte da educação. É papel da mãe, é papel da família, é papel do pai, é papel a educação nutricional. Agora nas escolas vai entrar como matéria educação nutricional. E aí cadê a explicação do que é importante? Não adianta só a lancheira do seu filho ir para a escola super saudável se a família não está falando a mesma linguagem. Se toda a alimentação da casa for totalmente contrária àquilo que vocês estão pregando para a criança. Então, voltando ao assunto da lancheira. Eu dei quis mostrar aqui de uma forma prática o que é importante ter na lancheira da criança de alimentos prontos, alimentos fáceis, alimentos naturais, que a gente pode fazer em casa, que são fácil, rápido, prático. E também tem alguns na versão pronta que eu vou mostrar pra vocês. E assim, não tô sendo patrocinada por nenhuma marca, tá? A título de curiosidade, porque assim, a gente sabe que hoje a vida de todo mundo é corrida, as coisas têm que ser fáceis, as coisas têm que ser práticas, mas eu acho que organização é fundamental. E vocês vão ver que assim, a partir do momento, o começo às vezes pode parecer às vezes meio confuso na questão da logística, de ter os alimentos disponíveis em casa para fazer a lancheira, né? Preciso comprar as sementes, talvez não façam parte da sua vida, mas aí agora você começa a comprar semente, você começa a comprar aveia, você começa a comprar uma linhaça, um óleo de coco. A partir do momento que vocês já têm isso na casa de vocês, comecem a usar para todo mundo.
né? Não fica assim só para a lancheira da criança, só para a comida da mulher. Vamos falar todo mundo a mesma coisa, vamos comer todo mundo do mesmo bolo, vamos comer todo mundo da mesma torta, vamos experimentar todo mundo do mesmo chocolate. Poxa, é tão bacana quando a família inteira, né, se dá a mão e começa a mudar o hábito junto. Depois vocês vão ver, depois que vocês conhecem esses alimentos, a matéria-prima para vocês fazerem todas as preparações, fica fácil a gente montar, é só criar, é inventar, a própria criança pode escolher. Então, o que é importante a gente ter na lancheira? Gente, fruta. Sempre coloquem uma opção de fruta para criança. Ah, mas meu filho só come banana. Tudo bem, coloca todo dia banana. Qual é o problema se ele comer banana? Né? Ah, meu filho só come maçã, pelo que for. Tem que dar uma fruta. A fruta é rica em fibra, a fruta é rica em antioxidantes, rica em vitaminas, rica em minerais. Está super deficiente a alimentação das crianças em fibra. Hoje, a maioria das crianças que eu atendo tem problema de constipação intestinal. A gente consegue resolver com fibra. A fibra também ajuda nessa parte de colesterol, de triglicérides. Fora isso, as frutas têm uma série de antioxidantes super importantes. Também dão energia porque é fonte de carboidrato, né? Pode ser a fruta natural, igual eu estou mostrando aqui? Pode, maçã, morango, ameixa, banana. Pode ser fruta seca, né? Às vezes a criança fala assim, ah, mas a maçã fica escura, a pera, se eu mandar o abacaxi fica não sei o quê. Poxa, damasco, ameixa preta, uva passa. Não estou falando de fruta cristalizada. Mas se você for no mercado, você acha bananinha passa. Lógico, sempre dê preferência para os naturais. Mas pelo menos é uma fruta que você está colocando. Olha só que outra opção legal. As sementes, gente. Seja aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui eu fiz um mix, tá vendo? Poxa, as crianças adoram levar esses potinhos aqui, cheios de sementes diferentes. Amendoim. E esse amendoim que eu coloco na lancheira, eu compro o pacote do amendoim cru e tosto na minha casa, sem sal. Então é um amendoim de verdade, ó. Castanha de caju sem sal. Vocês podem fazer um mix. Faz um misturadinho do que seu filho gosta. Coloque em saquinhos. Fica super legal para a criança levar na lancheira. Gordura. É gordura boa as sementes. As gorduras são ricas em selênio, em zinco. Minerais super importantes para fortalecer o sistema imune, para melhorar a memória, a concentração. Ativa a parte neurológica. Melhora as sinapses nervosas de raciocínio e de concentração, melhora a saúde cardiovascular, é gordura boa, é antioxidante, é anti-inflamatória, dá energia, não altera a insulina porque é gordura. Gente, pelo amor de Deus, sabe o que está acontecendo? Esse número de doenças nas crianças é porque assim, o consumo de carboidrato hoje está assim, proteína está assim e gordura boa está assim. Quando eu falo isso, não é para aterrorizar a questão do carboidrato, mas a gente tem que fazer assim, ó, carbo, proteína e gordura, né? Vamos colocar carboidrato bom, ó, por que não milho? Poxa, que criança que não gosta de levar milho? Às vezes a mãe não tem nem ideia, ó, pode levar um milho assim, quer pôr um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal, um pouquinho, pode pôr, não tem problema. Quer ver uma outra opção de carboidrato? Ó, cenourinha, essas cenourinhas pequenininhas. Poxa, tem um monte de criança que eu sei no meu consultório que adora, mas a mãe às vezes não tem ideia. Pode pôr azeite, pode pôr sal, pode pôr orégano. Hoje no mercado a gente encontra, ó, esses pepininhos, vem até como o nome de snack. Olha que legal. Vocês podem cortar, faz um mix, olha que bonitinho. Tomatinho, cereja, pepino, cenoura, milho. Fonte proteica, olha que legal, ovinho de codorna, as crianças adoram, é super pequenininho, não estraga, dá pra você temperar, dá pra você fazer um mix, colocar milho, colocar ovinho. Por quê? Quando a gente fala em proteína, as mães, qual que é a proteína que as crianças levam na hora do lanche? É quase zero. Quando eu paro pra analisar a lancheira das crianças que chegam no meu consultório, o que você põe na lancheira? Suco, carboidrato e suco pronto. Um pãozinho, carboidrato, com o quê? Manteiga ou requeijão, ou salame ou peito de peru, esquece. Já é carboidrato com aditivo químico. Ah, e um chocolate, uma bolachinha, um biscoito integral, aquele Fit, Vita, açúcar. Cadê proteína? Cadê gordura boa? Um lanche assim dá um pico de insulina enorme. A criança fica com mais hiperatividade, ela pode ter uma hipoglicemia de rebote depois do lanche, e aí diminui super a rentabilidade dela na escola, porque cai foco, cai energia, cai concentração. Cadê gordura boa? Então quando a gente fala em proteína, quer ver opções legais? E aí eu pensei, ó,
tem ovinho de codorna, que tem muita criança que adora comer. Mussarelinha de búfala, tá vendo essas pequenininhas que eu coloco aqui, ó? Também pode ser, pode colocar orégano, pode temperar. Uma outra coisa que é super legal e é fácil de fazer, não dá pra me ficar dando a receita aqui, gente. Depois quem quiser me manda direct. Sabe muffin, esses bolinhos aqui, ó? Eu faço no formato de muffin, mas você pode fazer na torta, se ficar mais fácil, cortar em quadradinho e deixar tudo congelado. Pode fazer de carne, de frango, de peixe, de atum, de carne moída, de queijo, do que vocês gostarem. E eu coloco aqui na massa ovo, aveia, batata doce, quinoa, linhaça, coisas que a criança nem percebe, não altera o sabor e você tá dando uma riqueza enorme de nutrientes, de antioxidantes, de vitaminas, de minerais, de gorduras boas. Ó, coloco até a chia aqui em cima. E aí você pode colocar aqui até, muitas vezes, quando a criança é mais restrita na questão dos legumes, dos vegetais, você pode colocar aqui embutido, se ela gosta de carne moída, se ela gosta de frango e milho, você coloca as coisas que ela gosta, mas as que ela não gosta você embuche na receita, a criança nem percebe. Ela tá comendo vegetais, ela tá comendo mais nutrientes, mais vitaminas. E tá super bem alimentada, porque aqui já tem carboidrato, já tem proteína, já tem gordura boa. Isso aqui, do que eu tô falando, é uma versão de um lanche salgado. Mas também que criança que não gosta do bendito doce. Ó, eu faço os muffins também na versão de doce. Por exemplo, esse daqui é um de chocolate, e vou cortar pra vocês verem, e dentro é banana. E esse daqui, por exemplo, é de morango. Eu vou cortar só pra mostrar pra vocês, quer ver que legal? Ó, eu vou cortar esse de chocolate pra vocês verem aqui dentro. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver aí. Tudo pedacinho de banana que eu pus. Então o que eu coloco aqui? Eu coloquei ovo, cacau mesmo, adocei com xilitol, coloquei óleo de coco, metade da banana eu amassei e a outra metade eu cortei de pedacinho. Ah, mas meu filho não gosta de pedacinho de banana. Amassa, ele não vai nem perceber. E coloca no forninho. Olha que legal. Vocês podem fazer vários desses e congelar. Vocês podem fazer de coco, pode fazer de cenoura, de laranja. Esse daqui eu fiz de morango. Ó como ele fica fofinho. Vou abrir pra vocês verem, ó. Ó. Olha que lindo. Aqui tem banana, ovo, pus morango, pus um pouquinho de geleia de morango orgânica, adocei também com xilitol, pus aveia também, pus o óleo de coco. Então você vê, um bolinho desse aqui, por exemplo, se a criança gostar da calda de chocolate, de cenoura com calda de chocolate, existem as pastas prontas, ó, não vou mostrar a marca, tá? Mas existem pastas prontas, que são pasta de cacau com castanha, cacau com avelã, cacau, tudo sem açúcar, que ó, parece aquela bendito creme de avelã. Então, ó, passa um pouquinho, cacau, antioxidante, melhora foco, concentração, cognição. Poxa, um bolinho de morango com chocolate, um bolo de banana com... Isso aqui parece um brigadeiro. Então também tem a versão doce. Um bolinho desse já é super completo. O da versão salgada também é super completo. Vocês já podem fazer vários e deixar congelado, para não ter que ficar fazendo todo dia, para tornar a coisa mais prática, mais fácil. E aí, gente, por exemplo, os bolinhos salgados, os bolinhos doces, que podem ser feitos na forma de torta ou de bolo grande mesmo, come a família inteira. Por que não você levar um para o seu trabalho? Por que não você pode tomar no café da manhã, você pode comer à tarde, você pode comer de pré-treino, você pode comer de pós-treino. Na hora que dá vontade de um doce, você pode comer um bolinho desse. Na hora da janta, na hora de um lanche, às vezes não tá a fim de fazer, não deu tempo de fazer a comida, você pega uma receita dessa, por exemplo, salgada, que já tem frango ou carne, que já tem uma proteína, que já tem a massa com aveia, já tem o ovo, já tem a linhaça. Tá super completa, tá super alimentada e é comida. Isso aqui é comida, é alimento, coisa que eu acho que todo mundo tem em casa. Ó, não é nada de outro mundo que eu pus aqui, acho que todo mundo tem em casa. Tomate, cenoura, ovo, milho, semente, frango, batata, aveia, banana. Olha, e olha que eu nem tô colocando assim todas as opções que eu imaginaria ter. Então na lancheira da criança é super importante a gente ter uma opção proteica, ter opções de gordura. O carboidrato, gente, você pode dar ou na forma de fruta e evitar ao máximo os sucos concentrados, né? Suco de uva, suco de maçã. Ah, mas é puro, é 100% maçã, 100% uva. Sim, mas aumenta muito a insulina. Pra que você vai dar tanta frutose de uma vez só? Aqueles de caixinhas industrializadas daquelas outras marcas eu nem vou considerar, porque aquilo é puro aditivo químico. E vamos considerar que assim, o lanche
A lancheira da escola é uma parte da alimentação. Tem todo o resto que se eu levar de consideração, final de semana, festa, casa da avó, jantar, restaurante, lanchonete, lanche da tarde, passeio no shopping, eu já meio que entro em pânico, né? E aí isso aqui pode fazer parte da alimentação da casa, da família, né? A partir do momento que você começa a criar e começa a testar as receitas e falar, putz, olha, ele gostou desse de banana com chocolate, vou fazer mais vezes, vou pôr calda, vou tirar a calda. Olha, ele gostou dessa massa do bolinho de morango, vou fazer de cenoura, vou fazer de laranja, né? Isso começa a fazer parte da rotina de vocês, aí fica fácil, fica prático e a criança começa a responder. Como que você começa a perceber? A criança começa, o intestino funciona melhor, a criança fica mais saciada, a criança fica mais calma, a criança fica mais alimentada. Isso que eu tô falando são sintomas visíveis que você pode analisar você no seu filho. Quando você faz o exame, então, melhora tudo. Quando você tira as tranqueiras e coloca a comida, melhora assim 100% os exames bioquímicos da criança. Você tira a criança do quadro da doença. Ai, Juliana, mas me dá opções de alimentos prontos, porque se um dia eu não conseguir, não tiver o tempo, tá, existem. Quer ver uma opção legal? Ó, falei pra vocês essas pastas que imitam aquela bendita Nutella, né? Aquilo lá é óleo saturado com açúcar, uma combinação altamente explosiva, vamos dizer assim. Hoje tem 1000 pastas dessas, né? Que você pode também fazer na sua casa para não ter que comprar. Como que você faz? Pega alguma semente que você tem lá, amendoim, castanha de caju, castanha de põe tudo no liquidificador, põe um pouquinho de água embaixo, deixa bater, vai virar uma pasta. Aí você põe cacau e adoça com xilitol, com açúcar de coco, com açúcar orgânico, virou uma pasta. Isso aí você passa na tapioca, você passa num waffle low carb, que a gente tem receita lá no Instagram, você passa no bolo, você põe na banana, no morango. Então, quem não vai gostar? Gente, é uma delícia. Ah, lembrando que tem que ter quantidade pra comer, porque essas coisas são super gostosas, meus pacientes depois amam. E falam, putz, eu comi quase o pote, mas também não é assim. Quer ver uma outra opção legal? Tem bombom, eu não vou mostrar a marca, mas tem vários bombons no mercado que são 70% sem açúcar, ou até 50%, mas são sem açúcar, com cacau puro. Poxa, por que não colocar na lancheira da criança um bombom desse de lanche? Isso, com uma fruta e uma semente, a criança tá super bem alimentada. Tem proteína, tem fibra, tem gordura boa, tem antioxidante. Tem outras marcas de chocolates, ó, também, que não são amargos, porque eu sei que criança gosta mais da versão leite, que não são amargas, mas é feita com óleo de coco, com baixo índice glicêmico, às vezes tem chia, às vezes é feita com açúcar de coco, muitas vezes não tem leite, não tem nada animal para quem é intolerante, para criança que não pode o leite derivados. Eu tô falando isso porque eu sei que criança adora um pacotinho, um saquinho para abrir, barrinhas de semente. Tem várias opções no mercado, essas barrinhas de semente prontas, só que só tomem um cuidado de vocês lerem no rótulo se é sem açúcar mesmo, tá? Muitas vezes pode ter açúcar de coco, ok, pode ter um pouquinho de mel, ok, pode ter um pouco de melado de cana, mas só tomem cuidado assim, xarope de glicose, açúcar invertido, açúcar refinado, açúcar, tudo isso é açúcar, não vale muito a pena. Super legal que vende no mercado agora, tem várias marcas, ó, chips de coco. Sabe o coco? Parece salgadinho. Existe a versão natural, existe a versão com açúcar mascavo, existe a versão com açúcar de coco. É super docinho e coco é uma gordura riquíssima, em gorduras boas. Tem bastante fibra, dá saciedade, não altera pico glicêmico, ajuda na parte de dislipidemia, é super nutritivo. E ó, parece salgadinho, as crianças amam isso aqui porque é docinho. E também, se você quiser, pode até fazer em casa, comprar o coco seco, cortar assim em fita, né, tipo em lascas, coloca um pouquinho de açúcar de coco em cima e põe no forno. Fica super gostoso. Existem algumas marcas de salgadinho, não vou mostrar, tô mostrando do avesso, tá? Existe a versão orgânica, ó, pro às vezes, sabe aquela sexta-feira que você coloca a cantina do seu filho? Dá um pacotinho, ó, pra ele achar legal abrir um pacotinho, mas aí tem a versão orgânica, né? A versão integral, feita com ingredientes orgânicos. Uma coisa que as crianças gostam também, ó, polvilho. Umas coisas com coisas legais. Pipoca, que criança que não gosta de pipoca? Mas aí o que você faz? Pode colocar, o milho é super saudável,
rico em luteína, rico em fibras, em carotenoides, em vitamina A, faz bem pra visão, faz bem pra pele, antioxidante, cheio de fibra. Mas aí o que você faz? Você compra o milho assim, e aí você faz a pipoca na sua casa, na panela, você pode fazer com água ou pode fazer com óleo de coco sem sabor. Bota num saquinho e a criança leva na lancheira. Olha só, milho, de repente, com um bolinho ou com uma água de coco, com umas castanhas, a criança está super bem alimentada. Gente, vale a pena perder um pouco de tempo, olhar um pouco para isso e não só pensando em lancheira, pensando em mudar o hábito da casa inteira. Quem quiser. Ana Júlia, tá aí. Ó lá, vê as dicas pra lancheira do Bento, do Caio também, você viu, Ana? Desculpem as pessoas que estão fazendo a pergunta, como eu tô longe, eu não consigo enxergar, mas depois eu vou responder todas. Gente, vale a pena perder um pouco de tempo pra gente começar a prestar mais atenção na lancheira. É uma coisa super séria, né? A alimentação infantil é uma coisa que me preocupa muito, eu levo muito a sério, porque as crianças hoje são a sementinha de um mundo que a gente quer tornar melhor, que a gente quer tornar mais saudável, né? E é a partir da alimentação que a gente consegue formar também pessoas melhores, que a gente consegue formar crianças mais saudáveis, mais felizes, crianças menos apáticas, crianças menos irritadas, né? O número de crianças hoje com déficit de atenção, com hiperatividade, com problemas de memória, de cognição, tendo que fazer tratamentos e tendo que fazer reforço. E quando você vê e quando você para analisar os hábitos alimentares da criança, da família, da casa, são totalmente errados. E aí a criança, poxa vida, ela é sozinha e aí tem uma família inteira por trás querendo cobrar, às vezes, muitas vezes um resultado, e são os pais que na verdade são os responsáveis por isso. Que podem ajudar e que são peças fundamentais, né? É muito chato quando você vai tentar mudar o hábito alimentar de uma criança e muitas vezes o pai não está de acordo, ou os avós, os familiares, os parentes, os cuidadores não estão com o mesmo propósito. Eu acho que todo mundo tem que se dar as mãos e mudar o hábito alimentar das crianças, sim. É super preocupante hoje o quadro que a gente enfrenta. E justamente o que eu falei para vocês, muitas vezes as crianças não estão com sobrepeso, não está tão evidente assim a exigência de mudar o hábito alimentar, porque as pessoas ainda se ligam, se eu vou procurar ajuda quando ele estiver gordinho ou quando ele estiver magrinho, né? Quando aparecer a barriguinha. E muito pelo contrário, o perigo está nessas doenças silenciosas, que às vezes a mãe nem sabe e a doença já está instalada. E aí quando você vai ver, você já tem que entrar com a medicação. Já tive casos de ter que entrar com suplementação em altíssimas dosagens com criança menos de 2 anos, que já tinham quadros bioquímicos alterados, o pediatra nem sequer às vezes percebe isso ou nem faz, né? Então é super importante a gente tá mudando a base, que é a alimentação das crianças, colocando mais comida de verdade. Não pensem que pra gente comer saudável ou pra gente colocar hábitos saudáveis em casa, a gente precisa de alimentos caros, de alimentos de difícil acesso, que as receitas dão maior trabalho, que é tudo difícil. Eu também sou mãe, eu também trabalho, né? Eu também tenho minhas coisas pessoais, eu também sou casada, eu também tenho minhas coisas para resolver, também tenho um monte de coisas quando eu chego em casa, tudo atripulado, é criança, é trabalho, é o marido, é a marmita, é o jantar, é a casa para cuidar. Mas, poxa, para mim prioridade é isso, depois o resto eu resolvo, né? E a gente vai colhendo os frutos dessa sementinha que a gente vai colhendo na vida das crianças, que são crianças mais felizes, crianças super saudáveis, e a melhor fase para a gente mudar o paladar é na infância, né? As crianças hoje estão muito mais aguçadas pro super salgado, por frito e pro doce. Por quê? Porque elas são estimuladas desde a barriga a esse tipo de sensação, a esse tipo de paladar, a esse tipo de alimento, né? O próprio líquido amniótico na barriga da mãe, ele já é doce, então a criança, por natureza, ela já tende a gostar mais do doce. Junto aqui na gestação, a mãe tem uma alimentação totalmente desregrada. E aí quando a criança nasce, depois que ela sai do leite, a mãe já dá um danoninho, já dá pãozinho, bolachinha, chocolatinho, refrigerante. Óbvio que vai ser uma criança que vai sempre conectar prazer com açúcar. Prazer com açúcar. Aí a hora que você vai dar uma cenoura para ela comer, ela vai a menor graça, né? Porque isso aqui não tem açúcar. Só que a gente consegue mudar isso, porque o paladar ainda tem informação.
A gente precisa estimular na criança a parte sensorial, a sentir o azedo, o amargo, o doce, o salgado, os outros sabores além de doce e salgado, porque senão a criança só vai conectar sempre prazer com isso. No começo a criança rejeita, a criança acha sem graça, mas aí você vai fazendo essas combinações personalizadas, né? Se o seu filho gosta mais do doce, você começa a fazer essas pastas em casa para colocar nas coisas, coloca mais fruta, investe mais nisso, coloca as coisas salgadas mais naturais, o ovinho, o queijinho de búfala, as tortas salgadas, né? O biscoito de polvilho, as sementes. Isso tudo com o tempo é super fácil da criança se adaptar. Vocês vão perceber que automaticamente, naturalmente com o tempo, a criança vai não necessitando não solicitando tanto esses alimentos ultraprocessados e refinados e tão cheios de açúcar e tão cheios de doce. Eu vejo isso como, quando a gente começa a mudar o hábito alimentar da criança no consultório, muitas vezes aquilo que ela amava, ela toma sempre aquele leite com achocolatado de manhã. Aí eu vou trocando o achocolatado para não trocar o leite. Aí depois de meses eu troco o leite. Aí aquele leite que para ela era essencial, a criança já nem liga mais, né? Porque tem tantas outras opções que a gente pode criar, a gente pode inventar, e a família vai experimentando junto. Aí a mãe tomou o leite, também gostou, o outro irmão também viu, quis. É tão bacana quando a mudança acontece com todo mundo. É o que eu falei pra vocês, o assunto lancheira saudável é um assunto que eu tenho o maior prazer em falar, porque eu acho tão gratificante a gente ver nossas crianças comendo melhores, e o menos é mais. Vocês veem que a saúde está assim nas coisas simples, nos alimentos básicos de casa, né? Nos alimentos do dia a dia, na rotina, nos alimentos que fazem parte na feira você acha, não precisa de nada extraordinário, não precisa de nada caro, nada difícil, e tudo pode ser muito gostoso. Gente, eu fico aí super disponível para responder as perguntas de vocês. O que vocês forem tendo de dúvidas, vocês podem ir me perguntando, podem me mandar mensagens, críticas, sugestões. É um assunto bastante polêmico, a lancheira saudável, mas é um assunto que eu tenho o maior prazer em falar, porque eu quero de verdade ajudar. Já fiz muitos trabalhos em escolas, assim, mesmo sem ganhar nada, porque eu luto mesmo para as crianças terem muito mais saúde. As dúvidas vocês podem me mandando por direct. A live fica salva aqui 24 horas. E fora isso, não sei se eu já avisei vocês, a gente tem um canal no YouTube, é da Clínica Equilíbrio. Tanto as minhas lives quanto as lives da doutora Roseli também ficam salvas lá no nosso canal da clínica. Aí vocês podem estar visualizando lá. As últimas que a gente fez também foi uma live prática que ficou bem legal, vocês podem estar dando uma olhada. As que a doutora Roseli faz também toda semana ficam lá. E aí, enquanto isso, vocês podem me mandando as perguntas. Dani, eu não vou conseguir te aceitar, sabe? Porque da última vez que eu aceitei, tudo desligou aqui no meu celular. Mas manda mensagem se você tiver qualquer dúvida. Certo, gente? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição.